Boa noite aí todo mundo, né? Estamos iniciando aí mais um vídeo aí pelo Amigos do Caminho. Tava com problema no som, né? Eu espero que o problema tenha sido resolvido, né? O Alan, você que tá entrando aí agora, amigo, você tá escutando bem? Tá dando para escutar o que eu tô falando? Me manda um sinalzinho se você estiver escutando, né? O pessoal tava reclamando que o som não tava funcionando, tá? Se vocês puderem me dar um retorno. Ah, que bom, né? Boa noite, amigos. Então, né, o nosso objetivo hoje, né, nesse domingo, é estudar o livro Nosso Lar, né, e nós vamos entrar no primeiro capítulo do livro, que tem por título, né, Nas Zonas Inferiores, né, é o relato do André Luiz, quando ele ainda estava nas zonas, né, nas esferas inferiores ali do nosso lar, né, e a gente vai fazer, né, a leitura, né, e vamos tentar entender um pouquinho dessa história aí do nosso companheiro espiritual. Lembrando, né, que a gente vai estudar o livro Nosso Lar durante os próximos domingos, né? Cada domingo nós vamos fazer um capítulo, né? Nós vamos comentar e ler, né, se for possível, dependendo do tamanho do capítulo, né? Os primeiros são menores, então dá para ler quase tudo, né? E mais para frente a gente vai fazer comentários, né, dentro do nosso tempo aí de estudo. Vamos lembrar que o André Luiz, né, ele já se apresenta no capítulo anterior, né, na verdade ali na introdução, e ele vai se mostrar ali, né, como alguém que está chegando, né? O Emmanuel vai reforçar a ideia de que ele está ali protegido pelo anonimato, né, para poder evitar ferir outros corações que estavam encarnados ainda na época, né? Só para a gente fazer essa ligação. Lembrando, né, que o livro Nosso Lar foi escrito na década de 40, né? O Chico ele publica essa obra aqui, né, no ano de 1944, ou seja, né, em pleno movimento ali da Segunda Guerra Mundial, o mundo num momento complicadíssimo. E, né, esse capítulo que a gente vai ler hoje chama-se Nas Zonas Inferiores, né? Então aqui é um relato do André Luiz, né, daquilo que ele se lembra da situação que ele passou. Olha só. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia do tempo. A noção do espaço esvaria-se há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Então, o André Luiz, né, a primeira coisa que ele lembra é que ele perdeu a ideia do tempo, né, e que ele também tinha perdido um pouco da noção do espaço, ou seja, ele estava meio perdido naquela situação. E mesmo ele sabendo, né, em todo momento aqui ele já estava consciente que ele já estava desencarnado, que ele já tinha morrido, né, ele sabia disso. Entretanto, né, ele se sentia respirando, né? Então ele fala aqui, ó, meus pulmões respiravam a longos haustos. É interessante, né, ele falando isso pra gente, né, do ponto de vista dele, ele tinha uma experiência tão semelhante quanto a de qualquer encarnado, né? Então assim, o corpo espiritual dele respirava, né, e ele sentia a respiração, o ar, né, entrando e saindo do pulmão, aquela coisa toda. Então assim, uma sensação bem materializada mesmo. Aí ele vai falando aqui, ó. Desde quando me tornara joguetes de forças irresistíveis, impossível esclarecer. Ele já tinha perdido a noção de quanto tempo que ele estava naquele ambiente. Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhorava-me. Muitas vezes gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam meus clamores. Então, né, o André Luiz ele se via ali vivo, né, que é uma coisa que a gente tem que, né, vivo, e com todas as suas sensações físicas funcionando, né, e num misto de medo, de pânico, né, naquele lugar onde ele não sabia onde que ele estava, naquela região árida, né, o umbral ali, pelo menos onde o André Luiz estava, é uma região sem vida, né, é como se fosse um grande deserto, né, árido, escuro, né, com baixa luminosidade, ele vai falar disso depois, e habitado pelas mais diversas criaturas das quais ele tinha, né, ou escutava lamentos horríveis, né, piores do que o dele, ou então, né, ele via ali figuras que o assustavam. E ele falava aqui, ó, outras vezes gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. É interessante, né, que ele escutava sempre as coisas ao longe.
né? A percepção dele, talvez ele estivesse ali no meio de um monte de espírito, mas a percepção dele, né, não era capaz de registrar esses espíritos. E é muito comum isso, né, nos desencarnes, nos espíritos que ficam presos em determinadas regiões do astral inferior, né, as zonas umbralinas inferiores, que eles não percebam o ambiente onde eles estão como um todo. Eles percebem aquilo que lhes toca mais diretamente, ou seja, aquilo que lhes chama atenção, aquilo que tem mais a ver com a situação dele no momento, né? O próprio André Luiz vai falar pra gente em outros livros que era muito comum quando ele visita o umbral depois que ele, né, que ele já está equilibrado, aquela coisa toda, ele vê espíritos, né, andando para um lado para o outro sem um perceber o outro, né, quase que se atropelando mutuamente lá, né, milhares de entidades, e não percebendo ninguém, algumas percebendo, outras não, né, dado ali ao grau de desequilíbrio mental que eles estão. Esses espíritos estão em profundo desequilíbrio mental. E é interessante que todas as experiências que ele vai relatar aqui são experiências muito materializadas, físicas, né? Não é aquele mundo espiritual que a gente imagina, né? Do fantasminha levitando ali como uma fumacinha sem forma direito, né? Não, ali é uma experiência onde ele põe a mão, ele sente o cabelo guiçado, o coração bate, né? Ele respira ofegante, né? Então ele é uma experiência muito, mas muito próxima para ele, né, do que nós temos aqui no plano físico, né? A tal ponto que os espíritos desencarnados e encarnados, eles não veem diferença. Para eles é a mesma coisa, tá? E ele continua aqui, ó. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares. Alvares é muito claro, né? Muito branco, né? Palidez, né? Expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, né? Uma luz esbranquiçada, mortiça, tipo luz da lua, né? Aquela luz da lua, sabe? Quando está de noite tem aquele luar assim que ilumina, mais ou menos aquilo. Como que amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol esquecessem de muito longe. Então uma das características dessa região onde ele estava, né? Boa noite, viu, Ego? Bem-vindo, amigo. Nós estamos no capítulo 1 do livro Nosso Lar, tá? Se alguém quiser perguntar, falar, comentar também, muito bem-vindo. Então, a coisa que o André Luiz percebia é que ele estava numa região, né, onde era escuro, habitado por espíritos desequilibrados, quando não monstruosos, né, e que era difícil dele se localizar ali, tanto no espaço quanto no tempo. Ele estava perdido naquele lugar. Ele estava perdido naquela região, ele não sabia. E é interessante a gente analisar porque muitos espíritos desencarnados ficam aqui no plano físico mesmo. O caso do André Luiz não. O André Luiz ele passa toda essa experiência pós-morte dele no mundo espiritual apenas. O André Luiz ele não vem e volta do umbral para o plano físico como muitos espíritos fazem. E ele fica lá, naquele ambiente lá, porque ele não consegue sair daquele lugar. Os espíritos falam que com o tempo, entidades que estão nessa situação do André Luiz aprendem, meio que inconscientemente, a saírem das regiões umbralinas e encontrarem seus lares, seus ambientes que lhes atraem. O André Luiz não, ele não conseguiu sair disso. E a estranha viagem prosseguia. Então ele estava só vagando. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Então, o que era a característica principal do André Luiz naquele momento? Medo. Fugir. Tem que sair daqui. Tem que correr desse lugar. Eles vão me pegar. Eles vão me tomar conta de mim. Eles vão me atacar. Tem que esconder. Onde o lar, a esposa e os filhos? Perdera toda a noção de rumo. Ou seja, ele ainda tinha consciência da família, mas ele não sabia como sair daquele lugar. O receio do ignoto é o que ele não sabia, do ignorado, e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades do raciocínio. Ou seja, a única coisa que ele preocupava era com aquele estado que ele estava lá, era fugir daquilo ali. A única coisa que ele conseguia racionalizar. Logo me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Interessante, o André Luiz, ele vai se lembrar que o desligamento dele se deu no enterro, e a partir daquele momento lá do enterro dele,
ele já se viu naquele ambiente, né, desesperador, como o Eco está falando aqui. Fico pensando no desespero do André Luiz ao chegar na região umbralina, assustador. Ele não tinha paz, com certeza, né, porque a região onde ele estava é caracterizada por esse tipo de espíritos, né, espíritos em desespero, fugindo, né, de si mesmo, dos outros, né. É um cenário mesmo de terror, é como se fosse um filme de terror, né? Você está sempre fugindo de alguma coisa que você não sabe o que é, você está ali naquele ambiente, né? Asfixiante, né? Aquele ambiente que você não vê saída daquilo, você vê gritos, gargalhadas, rugidos, né? Da sua volta, você não está percebendo o que está acontecendo, né? É como se fosse um pesadelo mesmo. Atormentava a minha consciência, preferia a ausência total da razão, o não ser. Então ele fala aqui que ele preferia nem existir. Ele se vê existindo depois da morte, mas ele preferia não existir, dado ao estado de terror psicológico que ele estava passando ali naquele momento. Olha só. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto, e apenas, em minutos raros, felicitava-me a bênção de Deus. Então, no início, ele chorava muito e ele tentava dormir, em alguns minutos. Interrompia-se, porém, bruscamente, a sensação de alívio. Ou seja, na hora que ele queria dormir, e aquilo era interrompido. Seres monstruosos acordavam-me irônicos e era imprescindível fugir deles. Na hora que ele descansava, na hora que ele caía num canto lá, encostava a cabeça numa pedra, deitava ali numa poça de lama, vinha uma entidade trevosa, algum espírito, ia lá e cutucava ele para ele acordar. Reconhecia agora a esfera, e parece muito com o filme. O filme eles fizeram um trabalho bem interessante de caracterização do umbral. Negativo é fácil caracterizar. As esferas superiores é uma dificuldade, porque a gente nunca foi lá. Mas nas zonas inferiores o pessoal sabe de cor, está lá no inconsciente. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Então ele fala assim, naquele momento, ele estava percebendo que tinha algo além, da poeira, o poalho, aquela sombra da manhã, aquela poeira da estrada. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução e incidentes numerosos impediam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Então naquele momento, ele começou a pensar na religião, não espiritual não. Ele começou a pensar nas questões religiosas. Porque na vida toda ele não se preparou para aquilo. Ele vai fazer um relato aqui de como que era a relação dele com o espiritual, muito menos com o espiritual, com o religioso. E nós vamos perceber que ele nunca se preparou para uma vida depois da morte. Se é que ele cogitou que isso existiria. Mas naquele momento, como ele estava ali experimentando uma realidade, que não tinha como ele fugir daquilo, ele começou a tentar, pensar sobre as questões religiosas. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, ao meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos. Então o André Luiz está falando ali que os princípios espirituais para ele é uma coisa secundária, é coisa que, se der tempo, em algum momento da minha vida, lá depois do trabalho, depois da satisfação dos meus prazeres, depois de tudo que eu quero fazer, se é que pode, que talvez exista, eu dou atenção para isso. Naquele momento ele estava aprendendo, isso aqui claro que é uma reflexão que ele faz depois, quando ele escreve aqui já tinha passado anos dessa situação toda, então ele volta ao estado mental para ele poder lembrar como é que ele estava. Ele fala aqui, urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação. Olha só, então o que ele precisava reconhecer que nós somos seres eternos, perspectiva de imortalidade. Isso que nós precisamos desenvolver. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Então ele começou a perceber que tem algo mais do que a razão. Tem algo mais do que o conhecimento que ele detinha. Ele tinha muito conhecimento. Ele era um cientista, então ele tinha conhecimento.
né? Então ele começa a refletir sobre essas situações porque ele estava ali sendo constrangido pela situação na qual ele se encontrava. Ou seja, né, enquanto encarnados, nós, né, deixamos de lado aquilo que é espiritual porque nós não temos aquilo como algo necessário para o nosso momento. E aí, chegando no mundo espiritual, na situação que o André Luiz chegou, né, ele, como muitos que deixaram as questões do espírito, né, na gaveta, né, foi obrigado a tornar aquilo o foco da sua atenção. Por quê? Porque ele precisava daquilo naquele momento. Ele estava no mundo depois da vida, né, ele estava na vida depois da vida, então ele precisava de alguma informação espiritual para poder se situar ali. Como um bom cientista que o André Luiz era, o que ele vai tentar fazer aqui? Raciocinar. Peraí, como é que eu faço? Onde que eu estou? O que eu estou fazendo? E ele não conseguia fazer isso. Né? Enquanto outros espíritos que a gente vai notar que estão nessa situação se prendem à revolta, ao ódio, né? À violência, ao desespero, às lágrimas, o André Luiz, qual que era a reação dele no momento de ser espremido por alguma coisa? Racionalizar aquilo. Ele estava tentando, peraí, o que eu faço aqui? Onde que eu estou? E ele não conseguia. O raciocínio dele não funcionava porque ele estava num momento de desequilíbrio, que era outra situação que o deixava mais nervoso ainda e mais desesperado. Né? Ele não conseguia parar, organizar o pensamento dele para ele poder sair da situação. É como se ele dissesse assim, olha, se eu tivesse 10 minutos aqui para entender o que está acontecendo comigo, eu resolvi esse negócio aqui. Mas eles não me dão folga. Né? É isso. Né? A perspectiva da imortalidade faz nossa atual existência mais sentido. Sim, né? Com certeza, Aguiar. Com certeza. Ele tem um despertar espiritual lá no umbral. Ele vai ter um clique, né? O despertar dele bem depois, né? Ele vai ter um momento ali que vai tirar ele daquela situação. Olha só, então vamos lá. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Ou seja, nesse momento o André Luiz começa a sair do porto seguro dele, que era a intelectualidade. Ele fala assim, peraí, todo meu raciocínio, tudo que eu sei, tem algo mais nesse negócio aqui. E esse algo é a fé. Manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Até nisso aqui ele estava analisando. Ele falou assim, peraí, então o conhecimento não serve, então tem um outro negócio, tem fé. Né? Então naquele momento ele estava despertando que existia um valor que poderia ajudá-lo ali naquela situação, que era a fé. Né? Só que ele estava tentando racionalizar a fé dele. Né, no sentido negativo, tá? Porque não é a fé raciocinada igual a gente ensina na doutrina, não. É uma racionalização, né, fria. Aqui, ó. De fato, né, ele falando do conhecimento dele, de fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muitas vezes folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Então, o André Luiz já tinha lido o Antigo Testamento, né? Ele já folheava o Evangelho, mas ele nunca buscou aquilo ali com luz no coração. Ele leu aquilo por ler. Ah, é interessante, aqui é um conhecimento que você tem que ter e tal. Né? Identificava-as por meio de crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Então, o que acontecia? O André Luiz, ele tinha contato com o conhecimento espiritual, né? A Bíblia, né? Ele vai falar da Bíblia aqui, através do quê? De livros de críticos do Evangelho. É a pessoa que criticava a Bíblia, que criticava negativamente, porque a crítica positiva, né, ela precisa ser feita. Né? Até a crítica negativa nos ensina, né, mas o André Luiz só procurava a crítica negativa. Né? Então ele não buscava aquilo com esperança. Né? Ele buscava aquilo com um senso crítico. Ah, isso aqui é uma bobagem, isso aqui, né? O André Luiz levou muito tempo a sair do umbral, porque em vida ele não tinha muito amor ao próximo. Sim, ele só tinha amor a ele mesmo. Né? Ele era o foco dele mesmo. Né? Então, como ele estava preso no mundinho dele, ele vai ficar no umbral e vai ficar sozinho o tempo todo. É uma coisa interessante a gente notar aqui. O André Luiz nunca se misturou com nenhum bando de espírito inferior. Normalmente, nessas regiões, o que acontece? Os espíritos que ali chegam, eles são aliciados por grupos de entidades trevosas, até mesmo para proteção mútua. Eles juntam lá, né? Para eles não serem atacados por criaturas, para eles não serem atacados por outros bandos, né? Por outros espíritos. O André Luiz, né, ele fica sozinho o tempo todo. Né? Ele era tão cheio de si que ele não consegue nem se associar com aqueles espíritos lá para se proteger, não. Ele prefere fugir o tempo todo. Né? E essa é a característica dele, da dificuldade dele, que é de relacionamento com o outro. É interessante. Ele, enquanto espírito encarnado, não buscou o evangelho com consciência à luz do coração. Reconheceu depois da morte. Sim, a vida dele toda foi intelectiva. Então, até quando ele leu o evangelho, ele leu para analisar intelectivamente. Ele não tinha sentimento daquilo. Aquilo não tocava ele.
né? Em outras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem jamais sair do círculo de contradições em que estacionara voluntariamente. Ou seja, ele vai falar aqui que essa postura dele, de ficar sempre, né, no contraditório do espiritual, né, tipo, existe, mas não existe. Isso aqui prova que existe, mas isso aqui não prova. É uma postura deliberada, voluntária, ou seja, ele escolheu, né, claro que talvez, né, por uma série de situações, ele achava melhor ficar naquilo. Né? Se existir, existe, não existir, não existe, vou seguir na minha vida. Então ele analisava, ele escutava, ele ia na missa, ele ouvia o que o padre falava, aí ao mesmo tempo que ele concordava, ele achava bobagem, né? Aí ele lia um livro crítico, gostava da crítica, ele voltava no padre, era aquela coisa, né? Uma vida ali sem filosofia. Aí ele continua, olha só, em verdade, não foi um criminoso, no meu próprio conceito, ou seja, ele não é um criminoso. Né? A filosofia do imediatismo, porém, absorvera. Olha a constatação que o André Luiz faz aqui, que eu acho que é fantástica pra gente. Ele não é um criminoso, né? Ele não matou, ele não roubou. Né? Tudo que ele tinha era fruto do trabalho dele. Ele era um grande cientista, ele era uma pessoa que contribuía de certa forma para a sociedade onde ele estava. Né? Entretanto, né? A filosofia do imediatismo, porém, absorveu. O que acontece? Ele só vivia por momento. Ele só vivia focado nas necessidades momentâneas dele, quase que num nível instintivo. Né? Porque o que é viver pelo instinto? O animal vive pelo instinto, ou seja, ele atende à necessidade do momento. Se ele está com fome, ele vai lá e procura comida. Se ele está com sede, ele vai lá e procura água. Acabou a fome? Acabou a vontade dele de beber. Né? Então ele estava ali numa vibração materialista. Né? Ele pensava muito em dinheiro e em poder. Talvez até menos, eu acho que ele pensava mais na vaidade dele. Né? Porque ele sempre foi rico. Né? Então ele nunca preocupou com dinheiro. Assim, né? Ele sempre tem uma condição muito boa. Né? A questão do André Luiz, ao meu entender, pelo que a gente lê aqui, era a vaidade. Né? Ele queria o mundinho dele para ele e ele estava nem aí para quem estava do lado de fora, nem pro bem nem pro mal. Se ele pudesse ajudar e não prejudicasse ele ajudava lá, mas por vaidade. Se não, ele nem queria saber se existe. Tipo, se eu tô feliz aqui, eu nem imagino que o outro tá sofrendo. Né? É o egoísmo, né? É a chaga da humanidade. Aqui, ó. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Né? Então ele vai falar aqui que a vida material dele foi comum. Né? Imediatista, preocupado com as suas necessidades pessoais. Comum. Foi um cara comum. Né? Então, por que ele estava no umbral? Ele não era um espírito das trevas, ele não era mal, ele não fazia maldade com os outros. Né? Apesar de não ajudar também, ele não podia se dizer que é uma pessoa malvada. Até porque, né, as ações do André Luiz na ciência ajudaram muita gente, ajudam até hoje. Mas por que ele fica nesse estado aqui? Por causa da indiferença dele com tudo que estava ao redor. O mundo do André Luiz é o André Luiz. Por isso, no mundo espiritual, ele se viu como do jeito que ele mais queria. Sozinho e vazio. Porque foi isso que ele cultivou a vida toda. Porque o maior valor da vida dele é com o próprio intelecto. Um valor que ele cultivou. E vocês vão perceber que, ao contrário de muito espírito que chega no mundo espiritual, que fica semi-louco, né, que a grande maioria dos espíritos não sabe nem o que está acontecendo com ele, o André Luiz estava consciente o tempo todo do que estava acontecendo. Ele percebeu que ele estava desencarnado mesmo sem ser religioso. Olha só, ele não era religioso, ele percebeu. Opa, não tô vivo mais. Né? Olha o nível intelectual dele. Pela inteligência ele conseguiu definir a situação dele. Coisa que tem espíritos que ficam séculos nas regiões umbralinas nem sabem o que estão. Né? Acham que estão encarnados ainda, acham que estão num pesadelo, não sabem nem o que está fazendo. Ele esquece até do próprio nome. Né? Muitos espíritos encarnados entram em um estado de loucura tão grande que eles não sabem nem o próprio nome. Né? Não foi um bom marido nem um bom pai, né? Ele foi aquilo que ele queria ser para ele, né? Aos olhos dele ele era um bom marido, um bom pai, né? Porque, né? Você sabe como é que é, né? Vaidade, né? Mas vamos lá. Aqui, ó, aí ele vai começar a falar um pouco da vida dele. Ó, filho de pais, talvez excessivamente generosos, conquistaram meus títulos universitários sem maior sacrifício. Ou seja, se formou médico sem muita dificuldade. Compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo. Organizar o lar, conseguia filhos, perseguia situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Não fez nada de monstruoso, não. Né? Não fez nada de monstruoso. Foi uma pessoa comum.
né? Mas aí ele vai começar a falar. E isso é ele falando dele, né, gente? Né? Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com silenciosa acusação da consciência. Ou seja, qual que era o problema do André Luiz? É porque a consciência dele já falava para ele que ele dava conta demais. Aí que está a situação toda. Lembra? Aí nós vamos pegar, vamos fazer uma parte aqui. Eu lembro quando a gente falou semana passada, né? Semana passada foi ontem, sexta-feira, né? A gente falava sobre a missão de Jesus na Terra. Uma das coisas que Jesus vem ensinar pra gente o que é pecado. O que é o pecado? É tudo aquilo que fere a minha consciência. Eu faço algo que a minha consciência me diz que está errado. Isso é pecado. Né? Não é o que os outros falam, é o que está dentro de mim. O André Luiz, ele tinha consciência de que ele não estava fazendo o que ele tinha que fazer. Né? Até porque, depois a gente vai ler a obra do André Luiz toda, vocês vão perceber que o André Luiz, em vários momentos dos livros, ele vai falar assim que quando ele reencarnou, ele sente que ele tinha uma missão um pouco além do que ele fez. Que ele não fez tudo o que ele precisava fazer. Né? E aqui ele tem o que ele começa a experimentar? Noção de tempo perdido. Porque ele não fez aquilo que ele dava conta. Ele fez o mínimo possível para ficar bem. Um espírito no nível dele, né, com a inteligência que ele tinha, empurrou. Na verdade, o que ele fez? Ele empurrou a encarnação com a barriga. Vamos aproveitando aqui, sem muita preocupação, né? Sem muito problema, não vou fazer mal para ninguém, mas também não vou fazer bem, estou aqui, levando. Né? E aí, quando ele chega no mundo espiritual, quem que mantém ele nesse estado de desequilíbrio? A própria consciência. Porque para a consciência dele faltava algo. Né? Algo fazia-me experimentar a noção do tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. E aí ele continua. Né? Olha só. Habitar a terra, gozar-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não retribuiria sentiu do débito enorme. Ou seja, ele analisando a si mesmo friamente, como um bom analista, né? Que ele era um ótimo cientista, um ótimo analisador, né? O Dr. Henrique de Luna, né, fala para ele que ele é um ótimo fisiologista, né? Ele é um ótimo mecânico de gente, né? Como diz o Lucas, né? O Lucas fala isso. Tem uns médicos aí que o Lucas fala que é mecânico de gente, né? O Lucas gosta do negócio de medicina, né? Então os médicos gostam, até viu o Matheus, viu Renata, né? Os amigos aí, né? Tem uns médicos aí que é do bem, viu? Tem muitos, aliás, né? Que são, né? Que gosta, tá? O Márcio, né? Que tava aí, né? E vários outros amigos, a Beth, né? Vários amigos que a gente tem aí, né? Que são aí trabalhadores de medicina. Mas o Lucas fala que tem muitos médicos que são ótimos mecânicos de gente, né? No sentido que eles controlam ali toda a situação orgânica da pessoa ali, como quem troca a vela de um carro, né? Fantástico. Substitui a vela, troca o pneu, né? Troca o óleo, movimenta a engrenagem, né? E era isso que o André Luiz era. Ele era um ótimo mecânico de gente, mas faltava para ele algumas outras qualidades que ele foi desenvolver depois. Né? Mas isso também já era uma conquista dele. Até ele saber ser um mecânico de gente é para poucos, eu não sei. Eu nem isso sou ainda. Né? Sou mecânico de caixa de papelão. O meu serviço, carregar caixa. Né? Então, assim, eu tenho que, né, torcer aí pelos, né, nossos amigos. Mas aí continua, briga, né? Aí o João Lucas dá uma cutucada, né? Quem foi o André Luiz em encarnações anteriores? Se progredirmos a cada reencarnação, imagino que ele foi muito pior. Olha, muita gente fala, né, que o André Luiz ele foi aquele espírito, foi o Mendes Sá, que foi o governador do Rio de Janeiro na época lá das capitanias hereditárias, aquela coisa. Ele foi sempre um espírito muito ligado com a região do Rio de Janeiro, né? Então, quem sabe ali, né, o Mendes Sá foi o que começou a fazer um sistema lá de limpeza urbana, tinha uns negócios lá, e o André Luiz era meio chegado nessa coisa aí de... Né, ele era um ótimo sanitarista, né? Pelo que se fala aí. Então ele tem a ver com essa questão aí do social. No campo da medicina, enquanto cientista, o André Luiz foi bem. O problema dele era ele com ele mesmo, entendeu? O problema dele é a relação dele com o outro, né? Mas com certeza ele legou muita coisa para a humanidade aí, né? Sem ficar entrando em questão de identidade, isso aí é uma coisa que a espiritualidade fala para ele, né? Você foi um ótimo cientista, né? E muitas das coisas que você foi atendido aqui no mundo espiritual é por causa disso, porque muita gente é grata a você até hoje e continua grata ao seu trabalho lá no plano físico, né? O que impediu o André Luiz de ir para o nosso lado direto foi esse problema de consciência que ele tinha com ele mesmo. Tá? Porque quem leva a gente para as regiões inferiores não é a espiritualidade, não é a gente. Ele aqui, ó, continua.
Tivera pais cuja generosidade, ele vai falar de novo, né? Primeiro é que ele fala que eles foram talvez generosos demais, agora ele vai afirmar, né? Tivera pais cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Nunca prestou atenção no que os pais fizeram para ele. E lembra, a mãe do André Luiz pediu luz. A mãe do André Luiz é a entidade veneranda, né? E o que a mãe dele foi? Esposa e mãe. Ela ensinou o evangelho para os outros? Não, ela deu 1 milhão de cestas. Não, ela foi esposa e mãe. Ela tá na esfera superior lá, ó. Né? Você vê. As mães são todas plano superior, né? Aqui, ó. Pais cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rígidas do egoísmo destruidor. Olha que interessante. Né? Ele começa... Aqui já é o André... Quando o André Luiz escreve isso aqui, ele já está equilibrado. Então ele consegue se analisar. Né? Então ele fala qual que é o problema dele. Né? Ele nunca valorizou o sacrifício do pai. E a família dele, os filhos, a esposa, né? Eram apenas objetos do egoísmo dele. Possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Ou seja, tem problema? Sai daqui. Dificuldade dentro da minha casa, não. Ah, que eu preciso disso. Não quer saber dos seus problemas, não. Aqui só entra gente feliz e rindo. Se você tiver com problema, vem me procurar, não. Né? Deliciara-me com os júbilos da família. Ou seja, ele transformou... A família dele é um reinozinho, né? O feudo particular do André Luiz. É um mundinho perfeito dele ali, né? Desde que a família obedecesse ele em tudo também. Tá? Ele estava ali naquela condição, né? Ele é o pai, né? O pai, né? Sentado na sua cadeira, né? Os filhos, a esposa, todo mundo no seu papel ali. E ninguém que destoasse daquela felicidade que ele construiu ali, não. Senão, né, o pau quebrava. Então, não era uma felicidade de papelão. Né? Era um altar onde todos tinham que rezar para ele, basicamente. Deliciava-me com os júbilos da família, esquecido de estender esta bênção divina à imensa família humana. Surdo a comezinhos deveres de fraternidade, ou seja, ele vivia dele para ele. A família fazia parte, né, ali do teatro. Desde que eles fizessem o papel deles, eles iam ter tudo. Fora daquilo, nada. Caridade, ajudar os outros, só se aquilo tivesse alguma repercussão material, né, ou social para ele. Então vou atender gente de graça, claro, vou atender, porque eu sou um cara bom, né, vocês estão vendo aí. Né? Então, essa era a situação do André Luiz. Isso que levou ele para o umbral. Porque no fundo, o André Luiz era bom. No fundo, ele queria ser mais do que aquilo. Ele poderia ter sido mais do que aquilo. E ele sabia que ele não foi. Esse é o grande desafio espiritual de um espírito como André Luiz. Saber que ele poderia ter feito mais. Que ele poderia ter abrido espaço na vida dele para aqueles que sofrem. E para poder diminuir o sofrimento ali mais do que ele fez. Não da maneira generalizada que ele fez enquanto cientista, mas sim no contato mesmo individual com a pessoa. Né? Enquanto cientista, ele atendeu a comunidade. Enquanto cientista, ele criou situações que beneficiaram muitas pessoas. Mas ele sabia que uma das coisas que ele precisava era o trato de um com um. Ele precisava do contato, ele precisava do abraço, do sorriso, da companhia. Ele precisava daquilo para se libertar do egoísmo destruidor no qual ele vivia. Porque até a ajuda que ele fazia era uma ajuda egoísta. Era uma ajuda desde que você não me incomode. Né? Eu desço do Olimpo uma vez por semana, vou ali, ajudo e volto pro Olimpo. Né? Enfim, olha só. Como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Ele se compara a uma flor de estufa, né? Aquela flor, já viu o Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe, ele tinha lá a flor, né? Ele coloca a flor dentro da redoma, né? Para nada ferir a flor, né? Mas aí ele vai perceber, né? Que o Pequeno Príncipe é um dos livros mais mediúnicos que eu já vi na minha vida. Tem uma profundidade espiritual, né? Quando eu era criança, meu pai me deu para me ler. Né? Acho que foi até intuição espiritual. Profundíssimo. Quem tem filho aí, dá esse livro pro menino ler. Tá? O Saint-Exupéry, né? Que é o autor do livro, né? Ele trabalha temas que são de uma profundidade espiritual fantástica. E lá no livro, né, tem essa cena que o Pequeno Príncipe ele coloca uma redoma para proteger a rosa que ele amava, né? E ao mesmo tempo que ele protege, ele percebe que ele não pode mais tocar nela porque a redoma não deixa. E o André Luiz, ele se compara a essa flor na estufa, ou seja, ele estava lá dentro da redoma.
Né? Ele era muito bonito de se ver para quem estava do lado de fora. Nossa, o grande, né? O grande médico, nossa, o doutor, nossa, né? O grande cientista, né? Mas ninguém conseguia tocar, ninguém entrava. E assim como ninguém entrava na estufa dele, ele também não conseguia sair. Então ele viveu, enquanto encarnado, em perene isolamento. Quando ele vai para o mundo espiritual, ele percebe esse estado e percebe que é por isso que ele estava naquela situação. Porque como ele aprendeu a se isolar a vida toda, tinha uma coisa que ele fazia muito bem: fugir. E é o que ele faz o tempo todo aqui enquanto ele está no umbral. Fugir dos espíritos encarnados, fugir da própria responsabilidade, fugir de si mesmo. Né? Porque ele queria fugir de si mesmo, ele queria dormir, né? E ele queria não existir, ou seja, fuga de si mesmo. Ele viu os espíritos lá que ele não gostava muito, o que ele fazia? Ele cascava fora. Ele viu os sofredores e nunca pensou em ajudar. Vocês perceberam que lá no início do livro, aí ele vai escutar, ele vai falar assim que ele escuta gritos de alguém sofrendo mais do que ele. Em nenhum momento ele sai de onde ele está para ir lá ver se ele podia ajudar aquele que estava sofrendo mais do que ele. Esse era o reflexo da posição íntima do André Luiz. Era um ótimo analista. Ó, o cara está sofrendo mais que eu. Ó, aquele ali é um monstro. Ó, aquele ali vai passar aqui, se ele me ver, ele me mastiga. Né? Analisava tudo. Agia muito pouco. Né? Então ele estava sempre fugindo. Fugiu das entidades trevosas, fugiu de si mesmo e fugia de ajudar os outros também. Porque ele teve a oportunidade, talvez, de ajudar alguém. Né? Talvez lá ele podia chegar ao pé do espírito, conversar, ajudar. Né? Podia. Mas o espírito no umbral não tem essa postura de ajudar ninguém, né? Porque eles estão tão perdidos dentro de si mesmo que eles são incapazes de ver a dor alheia. E o André Luiz tinha um fator agravante. Ele entendia, ele sabia. Ele percebia a dor alheia e mesmo assim, deliberadamente, falou: não vou ajudar, não, eu tenho um problema maior que o dele. Né? Ou o meu problema é ele que se vincula dele. Que é a característica do espírito umbralino. O espírito umbralino ele é egoísta. Né? Cada um por si. Se vira aí, meu filho, que eu estou me virando de cá. Isso é mentalidade do espírito inferior. Isso é mentalidade do espírito que está preso no umbral. E depois, né, nós vamos perceber que a outra mentalidade, né, que vai ser que a gente vai estudar no capítulo da semana que vem, é a culpa. Espíritos nas zonas inferiores são espíritos que culpam a si mesmo ou os outros pelas situações pelas quais ele passa. A culpa, né, seja ele se culpar ou culpar alguém ou alguma coisa pelas ações da nossa vida, é sinal de imaturidade espiritual. Como diz o Lucas fala isso. Culpa é sinal de maturidade espiritual. Se alguém está botando a culpa nos outros ou botando a culpa em si mesmo, é um espírito imaturo espiritualmente. É uma criança espiritual. Porque o espírito que já decidiu crescer, ele costuma e ele inicia um processo de responsabilidade dos seus atos. Fala assim: não, isso aqui é responsabilidade minha. Eu errei, eu vou corrigir. Eu errei, eu vou pedir desculpa. Ah, mas não vou me desculpar, não tem problema. A minha parte eu vou fazer. Esse é o espírito responsável. Né? Então, o André Luiz ele ainda não estava nesse estágio ainda. Né? Claro que quando ele escreve aqui, ele já tem outro momento. Né, gente? A gente está lendo a lembrança dele, não está lendo o que ele pensava e sentia na hora. Né? Aí ele continua aqui: não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido do bem-estar. Interessante, né? Então toda aquela fraternidade, todo aquele potencial de humanidade que ele tinha, que ele sabia que ele tinha, tanto é que ele estava arrependido de não ter feito, né? Ele fala que aquilo eram germes divinos. A humanidade, a empatia, o altruísmo. Né? Mas deliberadamente, o que ele fez? Ele sufocou. Né? No desejo incontido de bem-estar. Ou seja, ele só estava preocupado com a própria situação. Que é uma característica de espírito do umbral. Egoísmo. É isso aí. Até no umbral só pensava nele. Sim, com certeza, o tempo todo. No momento que ele saiu de si, que ele foi resgatado. Vai ser no próximo capítulo. Né? Nesse capítulo ele vai beber barro ainda para chegar nisso. Ele nem chegou a beber barro ainda não. Né? Literalmente falando. Né? E quando a gente pensa nisso, nós vamos entender que a situação do André Luiz é muito próxima da nossa. Né? E aí nós vamos entender o objetivo do livro Nosso Lar. De livros como esse aqui. É nos assustar, falar: não, vai pro inferno aí, se não fizer. Não. O objetivo do André Luiz escrever isso é nos alertar. Porque nós estamos encarnados ainda. Então nós podemos começar um movimento, né, de sair de nós mesmos. De começar a cogitar de algo mais ali. Né? O bem-estar não é ruim.
Mas a única coisa que o André Luiz tinha de bom nele era o desejo do bem-estar, o tempo todo. Que é egoísmo. Aqui, ó. Não adestrar a órgãos para a vida nova. Ou seja, ele não se preparou para o mundo espiritual. Adestrar é treinar, né? Ele não se treinou para a vida depois da vida. Ele não adestrou os órgãos, ele não sabia o que fazer, né? Ele sabia muito bem analisar, mas o que é agir, ele não sabia. Exatamente, o bom vivant, né, Edu? Era justo, pois que ali despertasse a maneira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Então, André Luiz, ele aqui no final desse capítulo, o que ele faz? Ele fala constatação. Não tinha outra maneira. Né? Como alguém despreparado. Alguém que só viveu para si mesmo. Alguém que nunca se preparou para uma vida espiritual, para nada depois da morte. Que nunca nem praticou, né, a empatia, a caridade. Ele compareceu no mundo espiritual como um aleijado espiritual. Ele era um espírito que moralmente, intimamente, estava quebrado. Ele não sabia, ele não tinha treinado nada nesse sentido. E aí, né, vamos lembrar que quando a gente vai para o mundo espiritual, né, para onde que nós vamos quando a gente desencarnar? Eu paro para pensar nisso, né? O pessoal morre de mim, que eu vou para um umbral, meu Deus, vai nada. Nós vamos para onde nós queremos. Pode ser um umbral, pode ser uns planos superiores. O André Luiz foi para onde? Foi ficar sozinho. Porque a vida toda ele bastou para si mesmo. A vida toda ele nunca quis se misturar. E nem no umbral ele se misturou. Nem com quem sofria, para ajudar, nem com quem era trevoso para atormentar. Né? Ele não agiu como espírito trevoso, mas ele também, né, não ajudou ninguém. Por favor, repita o significado do pecado. Pecado é tudo aquilo que fere a nossa consciência. Ou seja, quando que eu estou pecando? Quando eu sei que eu poderia ter feito algo e eu não faço. Quando eu deliberadamente burlo a minha própria regra de conduta moral. O André Luiz estava nisso. Ele sabia que ele poderia ter sido uma pessoa melhor, um ser humano melhor, mas o desejo dele por bem-estar falou mais alto e ele não foi. Ele sufocou dentro dele, né, os potenciais de caridade, de amor, de bondade que ele tinha, por isso que ele estava arrependido, porque ele tinha, e ele tem, né, porque ele queria viver na boa. Ele não queria problema. Eu quero viver numa boa. Eu até acho importante ajudar os outros, mas eu quero viver numa boa. Aí eu até acho importante cuidar de quem precisa, eu quero viver numa boa, eu quero aproveitar a vida. Né? Se eu parar para ajudar, eu vou perder meu feriado, eu vou perder meu final de semana, eu vou perder meu dormir até mais tarde. É basicamente isso. Né? Não vejo isso como crítica, porque para muita gente isso aí não vai nem ser condição nenhuma, não, gente, porque estão vivendo. O André Luiz dava conta demais e ele sabia que ele dava conta demais. Aí que está o pecado. Né? Então, o pecado não é ferir regras religiosas quaisquer que sejam. Né? O pecado é quando eu entro em desarmonia com aquilo que a minha consciência já fala que eu dou conta. Quando Jesus fala assim, sede perfeitos quanto o vosso Pai Celestial é perfeito, está falando da consciência. Sede perfeitos como o Pai que está no céu, ou seja, como o amor que está dentro de você, como a divindade que está conectada com você, te faz entender a vida. Se você for perfeito, tal qual está aqui na sua consciência, não precisa ser igual a Jesus, não. A nossa perfeição é uma perfeição relativa. Né? Ou seja, é fazer aquilo que eu dou conta, só. Não precisa ser igual ao Chico Xavier, não precisa ser igual a Jesus, a Mateia de Calcutá, não precisa ser igual a ninguém, eu tenho que ser igual ao Marcelo, eu tenho que ser o melhor Marcelo possível. Não adianta eu ser o melhor Joaquim possível, não vai rolar. Não adianta eu ser o menor Manuel possível, não vai rolar. Eu tenho que ser o melhor Marcelo que eu dou conta de ser hoje, sem sofrer. Né? Talvez o melhor Marcelo que eu dou conta de ser hoje é fazer prece por quem precisa. Mas talvez o melhor Manuel que o Manuel pode ser é ir lá arrancar a própria roupa do corpo e dar para os outros. Ele vai estar sendo ele, eu vou estar sendo eu. Não é o bem não é intensidade, é postura. O bem não quer dizer que você tem que ir lá e vender tudo que você tem e dar para os pobres. Tá? Jesus fala isso em outro aspecto. Jesus está falando isso nos seus valores eternos. Quando ele fala para te dar para os pobres, ele está falando assim, aquilo que você tem muito conquistado, ou seja, se você é uma pessoa calma, vai doar calma aí para os sem paciência. Se você é uma pessoa pacífica, vai doar paz, vai reencarnar no meio de uma guerra lá para você doar paz para todo mundo. É nesse sentido. Dá o que a gente tem para os pobres. Né? Então a gente acha que a gente vai conquistar o reino dos céus por intensidade de ações. Não. A gente vai conquistar
por fidelidade aos valores da nossa própria intimidade. É aí que tá, né? Vocês acham mesmo, gente? Eu já contei pra vocês aqui, né? E eu não esqueço isso, um companheiro nosso que desencarnou e que foi na reunião mediúnica, que era presidente da casa espírita famosa aqui em Belo Horizonte, aqui na região nossa aqui. E quando ele chega lá, ele fala pra gente que ele tava no abismo, ele tava no umbral lá, sofrendo horrores, né? Abismo exagero, ele tava no umbral. E aí, ele vai falar, né? Que ele deu, sei lá quantas mil cestas básicas, que ele fazia caridade, que era presidente da casa espírita. Não vale nada. Para quem recebe vale muito, mas para si mesmo o que vale não é o que eu dou, é o como eu dou. Entendeu? Às vezes a pessoa que doa R$1, né, para uma pessoa que precisa, tá dando mais do que alguém que tá dando 1.000.000. Mesmo que esse 1.000.000 vale mais. Por quê? Porque a questão não é o exterior, é o íntimo. O André Luiz fez uma obra, do ponto de vista de saúde, gigantesca. Mas para a consciência dele, não resolveu. Porque ele precisava, além dessa obra, né, estrutural que ele fez na ciência, ele precisava interagir com as pessoas. O grande drama espiritual do André Luiz é que ele nunca soube interagir com ninguém. Porque ele não queria. Aí ele vai aprender no nosso lar, né? Ele vai ter dificuldade de interagir, né? Mas vai aprender. Por quê? Porque ele quer melhorar. Né? E eu acho isso fantástico. Isso aí, né, é uma coisa fantástica nele. Vamos lá? Não adestrar a órgãos para a vida nova. Tô repetindo, tá, gente? Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas, ou como um mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Então ele estava lá como alguém perdido. Ele estava lá como alguém que não sabia nem o que estava acontecendo com ele. Apesar de entender, não sabia. Ele tinha muita informação, mas não tinha conhecimento nenhum. Ele não sabia sair daquele problema. Né? Aí ele continua aqui. Ó amigos da terra. Agora é para nós, hein? Falando aqui. Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Olha só a frase do André Luiz aqui para terminar o capítulo. Vou ler de novo. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar um caminho de amargura com o preparo dos campos interiores do coração, que nós estamos falando. Tudo é sobre amar. A forma que você vai materializar esse amor não importa. Tá? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra, a morte, que ele está falando. Né? Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Né? Suai agora para não chorardes depois. Tem uma frase dele também que eu gosto muito, que ele fala assim: abandonar a ilusão antes que a ilusão vos abandone. Né? Ele fala assim: abandone primeiro, porque uma hora a ilusão vai abandonar você, você vai ficar na mão. Né? Então aqui nesse capítulo aqui, né, nós acabamos aqui, né, o capítulo 1, nas zonas inferiores, né, nós acompanhamos aqui a trajetória do André Luiz aí nesse momento aí que ele estava perdido, né, que ele estava ali, né, tentando analisar a sua situação, solitário, né, ao mesmo tempo que por vontade própria, né, sem desejo de ser ajudado nem de ajudar ninguém, perdido em si mesmo. Esse é o estado do André Luiz nesse primeiro capítulo. Ele constata muitas coisas depois, né? Claro que toda essa análise que ele está fazendo aqui, gente, né? É uma análise depois, né? Isso aqui é anos depois que ele saiu do umbral, quando ele vai psicografar o livro, já tinha saído há muito tempo. O André Luiz, quando ele vai lá conhecer o Chico, o Valdo Vieira, aquela coisa toda, né? Ele já estava há anos no nosso lar, né? Então aquilo ali, isso aqui é o passado dele. Então ele está voltando naquilo e está explicando, olha, eu era assim, eu estava daquele jeito. E vocês vão notar uma coisa muito interessante. Aquilo que a gente estava falando sobre culpa. E no momento ele fica escrevendo aqui, nós vamos perceber que ele não se culpa de nada. Ele analisa. Ele fala assim, olha, eu estava assim, eu era desse jeito, eu agi dessa forma. Eu era egoísta, por isso aconteceu isso comigo. Eu não estava preparado, por isso cheguei no mundo espiritual do jeito que eu cheguei. Mas em um momento ele chora e se desespera. Por quê? Porque o André Luiz aprendeu, né, a postura mental dos espíritos de luz. Ou seja, ele sabe que a responsabilidade de tudo que aconteceu é dele. Né? A gente vai perceber isso nesse primeiro capítulo. Né? Tudo é responsabilidade dele. Mas ele não se perde no abismo da culpa.
Ele não fica se repreendendo, ah, pobre de mim, monstro que eu sou, o cara mais ruim do mundo, é uma porcaria. Não. Né? O André Luiz já está dentro de um processo de maturidade espiritual, porque ele não se rende à culpa. Né? Então essa análise aqui, ó, que ele faz aqui no capítulo, já é uma análise do espírito mais equilibrado. Nós vamos ver que o André Luiz, que escreve esse capítulo pra gente, não é o mesmo André Luiz que estava lá no Umbral, no sentido, né, de que ele já tinha passado por um grande processo de renovação. Nos próximos capítulos, a partir da semana que vem, nós vamos começar a perceber, né, a transição desse André Luiz egoísta, né, arrogante, fugitivo de si mesmo, né, fugitivo das suas responsabilidades, para o André Luiz que vai começar a despertar valores maiores. E como o André Luiz era um espírito, já tinha conquistas, porque ele tinha conquistas, né? Ele tinha coisas boas nele, né? Esse salto dele vai ser bem rápido. Nós vamos acompanhar essa trajetória dele aqui, vocês vão perceber que o André Luiz vai se transformar em algo muito melhor, porque o potencial que já estava ali já era muito grande, né? Assim como nós, né? O fato de ele estar no umbral era uma circunstância por causa dessas escolhas íntimas dele. É interessante isso. Você imagina o seguinte: isso aí, ele não ficou. Exatamente, ele assumiu responsabilidade. Ele ficou, porque eu sofro mais, né? Lá depois ele vai fazer isso, né? Porque ele tá lembrando, né? Ele fala, ele culpando o mundo. Mas aqui é um relato mais distante dele. Tipo assim, ó, aconteceu assim, assim, assim. Agora pra frente aqui, ele vai entrar mais na história, né? Nós vamos ver ele naquele momento, né? Não, ele não saía da pose, infelizmente, por isso, exatamente. Ele não saiu de si, né? Ele não saiu do personagem, né? Meus amigos, estamos chegando aí ao final do estudo, né? Terminamos aí o capítulo 1 do livro Nosso Lar. Na semana que vem, né, nós vamos estudar o capítulo 2, que tem por título Clarencio. Clarencio, Ministro Clarencio. Clarencio, que é o guia espiritual do André Luiz, tá? Pra quem não sabe, Clarencio é o guia espiritual do André Luiz, né? Ele nunca fala diretamente, sou seu guia espiritual, André Luiz. Ele não fala, não. Mas a postura do Clarencio com o André Luiz é a postura do pai espiritual. Ele vai lá, ele recebe o André Luiz, ele dá o sermão que ele precisa, ele dá aquele toque, ele tá ali presente, né? O Clarencio, né? Que também é um pseudônimo, tá, gente? O nome no espírito não chama Clarencio, mas todos os espíritos do que aparecem nos livros do André Luiz assumem pseudônimo. Interessante, né? Ou seja, a personalidade deles não vale nada. Eles não querem nem saber que a gente saiba quem eles são. Mas as lições profundas. Para mim, o Clarencio é uma das entidades mais interessantes que eu vejo no Nosso Lar. Né? A profundidade, o amor, o conteúdo espiritual do que ele fala para o André Luiz, né? São lições que calam fundo na gente, né? E a gente vai ter a oportunidade durante o livro aqui de acompanhar esse Clarencio e aprender com ele, né? Com esse espírito, né, de valores espirituais exacerbados, né? Que vai agir como André Luiz, como um pai, um amigo, né? Compreensivo, gentil, amoroso, mas sempre instrutivo e consolador. Que é o que os espíritos de luz fazem. Quer saber, né? O Clarencio é aquilo que nós esperamos de um espírito de luz. É um espírito iluminado, um espírito sábio, né? Um espírito superior, no sentido das qualidades morais. Né? Então, para a gente ver o que é o espírito de luz, é só a gente ver o Clarencio, a personalidade do espírito como Clarencio. Né? E a gente vai poder entender. Meus amigos, né? Estamos terminando aí o nosso estudo. Nós vamos fazer nossa prece final, né? Agradecendo aí a todos os companheiros que participaram conosco. Lembrar aí que o estudo vai ficar aí no IGTV, né? Nós estamos aí no capítulo 2, né? De semana que vem, né? Capítulo 2 semana que vem, viu, gente? Clarencio. Quem quiser ler, ó, fique à vontade. Lá no grupo do Amigos do Caminho nós vamos começar a estudar amanhã, capítulo 2, né? Senhor Jesus, companheiros espirituais, agradecemos neste momento o amparo, a presença, o carinho e o afeto com os quais nos envolvem a cada momento. Pedimos, Senhor, por aqueles que, como nosso irmão André Luiz, estão nas zonas de sofrimento, nas zonas umbralinas, para que recebam neste momento a luz do amor, do arrependimento e do desejo de melhorar. Senhor Jesus, abençoa cada um de nós, retirando dos nossos corações os valores positivos do bem, para que frutifiquem, se multipliquem e possam, de alguma forma, ser úteis na jornada do bem e da luz neste mundo. Abençoa, Senhor, todos aqueles que nós amamos, todos aqueles que precisamos urgentemente aprender a amar. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, né, até quarta-feira nós estamos aí de volta.
com o nosso estudo aí de Evangelho, né? Pedindo aí estudo de Evangelho, estudo de mediunidade, né? Toda quarta-feira, às 8 horas, nós temos estudo de temas de mediunidade. Toda sexta-feira, estudo de Evangelho. E aos domingos, nós estamos estudando o livro Nosso Lar, um tema doutrinário, tá bom? Pedimos aí a Jesus que abençoe a todos nós, né? E muito obrigado aí por me acompanharem, pelo carinho, pelo afeto de todos vocês, tá bom, meus amigos? Jesus abençoe a todos. Muito obrigado aí pela boa vontade, pelo carinho, pelo amor. Muita paz, muita luz para todos. Boa noite.